Querido Deus, querido Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por nos fazer acordar mais uma vez. Senhor, não é fácil a caminhada, não é fácil a jornada, principalmente para aqueles que querem obedecer a sua voz, para aqueles que querem seguir o seu caminho. A jornada é difícil e continuamente, cada vez mais tem sido difícil, não porque o coração é fraco, não porque a carne é fraca, mas porque os caminhos têm sido difíceis, porque as pessoas encontradas no caminho têm sido difíceis. Há corações que são difíceis de ser tocados, mas Pai, nós sabemos que é o seu Espírito, é o Espírito Santo que vai convencer o homem, não nós. Embora que possamos ter dor, sentirmos penas de algumas pessoas, embora que nós possamos olhar e ver que quão bom seria que cada um começasse a servir, a seguir ao Senhor, como deve ser, acreditar cada vez mais. Quão bom seria que cada coração fosse tocado pela sua palavra, Pai. Quão bom seria que cada pessoa pudesse ouvir a sua voz dia após dia. Cada pessoa pudesse sentir-se amado pelo Senhor. Que entenda que o Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer obediência. O Senhor apenas quer obediência, não quer os seus sacrifícios. Tem pessoas que até hoje sentem sujos, sentem-se mal na presença do Senhor, como se fossem os maiores pecadores do mundo, e esquecem que o Senhor não veio para os santos, mas sim para os pecadores. Sim, para aqueles que têm um coração ensinado, aqueles que têm um coração arrependido. O Senhor veio para aqueles que têm o coração aberto para ouvir a voz do Senhor. E não aqueles que já estão limpos, aqueles que já estão santos. É para cada um de nós que está disposto a ouvir e obedecer a voz do Senhor. Pai, seja conosco mais nessa leitura, que é o final do livro de Esdras. E orei confiante em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. E para dar continuidade ao livro de Esdras, vamos começar no seu capítulo 8, verso 1. Diz o seguinte: a lista dos que voltaram com Esdras. Esdras capítulo 8, verso 1 em diante. Estes são os chefes de famílias, e esta é a genealogia dos que voltaram comigo da Babilônia. No reinado do rei Artaxerxes, dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atus, dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Banim, Selomite, filho de Josifias, e com ele 170 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joaná, o filho de Acatá, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, últimos a chegar, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Esdras manda buscar levitas. Eu os reuni perto do rio que corre para Avá, onde ficamos acampados 3 dias, atentando para o povo e para os sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão. Os chefes, bem como Joiaribe e Elnatã, que eram sábios, eu os enviei a Ido, chefe em Casifa, e lhes dei as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo:
seus irmãos em Casífia, para que nos enviassem ministros para o templo do nosso Deus. E, como a mão bondosa de Deus estava sobre nós, eles nos enviaram um homem sábio, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos, em números de 18. Também mandaram Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com os seus irmãos e os filhos deles, em número de 20, e dos servidores do templo que Davi os príncipes haviam escolhido para ajudar os levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. O jejum. Então, Esdras capítulo 8, verso 21 em diante. Então ali, junto ao rio Ava, proclamei um jejum, para os humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito, a mão do nosso Deus está sobre todos os que buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim, nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. A entrega das contribuições dos sacerdotes. Esdras capítulo 8, verso 24 em diante. Então separei 12 dos principais sacerdotes, isto é, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata, o ouro e os utensílios que o rei e os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que ali estava, tinham contribuído para o templo do nosso Deus. Entreguei-lhes nas mãos 22.000 quilos de prata, 3.400 quilos em objetos de prata e 3.400 quilos de ouro. Além disso, entreguei 20 taças de ouro de 8,5 quilos e 2 objetos de bronze lustroso e fino, tão precioso como ouro. Então eu lhes disse: vocês são santos ao Senhor, e santos são estes objetos, bem como esta prata e este ouro. Oferta voluntária ao Senhor, Deus de seus pais. Vigiem e guardem essas coisas, até que as pesem na presença dos príncipes, dos principais sacerdotes, dos levitas e dos chefes de famílias de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os objetos para os trazerem a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. A chegada a Jerusalém. Esdras capítulo 8, verso 31 em diante. Partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós, e nos livrou das mãos dos inimigos, e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e descansamos 3 dias. No 4º dia, pesamos no templo do nosso Deus a prata, o ouro e os objetos, e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estavam Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Bimui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi imediatamente registrado. Os exilados que voltaram do cativeiro ofereceram holocausto ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores da região deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. A oração e a confissão de Esdras. Esdras capítulo 9, verso 1 em diante. Acabadas estas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separarão dos povos de outras terras e das suas abominações, isto é, dos cananeus,
dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tanto eles como os seus filhos casaram com mulheres desses povos, e assim a linhagem santa se misturou com os povos destas terras. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer esse pecado. Quando ouviu isso, rasguei as minhas roupas e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me sentei perplexo. Então se reuniram em volta de mim todos os que temiam diante das palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão dos que tinham voltado do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado, perplexo, até a hora do sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as roupas e o manto já rasgado. Me pus de joelhos e estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa chega até os céus. Desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues aos reis de outras terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à vergonha. Como hoje se vê, agora, por um breve momento, se manifestou a graça do Senhor, nosso Deus, deixando que alguns escapassem, dando-nos estabilidade no seu santo lugar. Assim iluminaste os nossos olhos, ó nosso Deus, e nos deste um pouco de vida em meio à nossa servidão. Porque se éramos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão. Pelo contrário, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor diante dos reis da Pérsia, para revivermos, para levantarmos o templo do nosso Deus, para restaurarmos as suas ruínas e para nos dar um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os nossos mandamentos que ordenaste por meio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse é terra impura por causa da impureza dos seus povos, por causa das coisas abomináveis com que, na sua corrupção, eles encheram a terra de uma extremidade à outra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos dele, nem escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles. Jamais procurem a paz e o bem desses povos, para que vocês sejam fortes e comam o melhor da terra, e a deixem como herança aos filhos de vocês para sempre. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa das nossas más obras, da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, será que poderíamos voltar a transgredir os teus mandamentos e nos unir em casamento com os povos que praticam essas abominações? Não te indignarias contra nós ao ponto de nos destruíres completamente, sem que houvesse nenhum remanescente, nem alguém que escapasse? Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo, pois somos o restante que escapou. Como hoje se vê, eis que estamos diante de ti com a nossa culpa, porque não há ninguém que possa estar na sua presença por causa disto. Os israelitas despedem as esposas estrangeiras. Esdras capítulo 10, verso 1 em diante. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado, diante da casa de Deus, uma enorme congregação de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele, e o povo chorava amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão,
tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, que pertencem aos povos dessa terra. Mas, quanto a isto, ainda há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas essas mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e dos que tremem diante do mandamento do nosso Deus. Que se faça segundo a lei. Levante-se, pois isto é incumbência sua, e nós o apoiaremos. Seja forte e mãos à obra. Então Esdras se levantou e fez com que os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel jurassem que fariam segundo estas palavras. E eles juraram. Esdras se retirou de onde estava, diante da casa de Deus, e foi para a câmara de Joaná, filho de Eliasibe. Ao entrar ali, não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da infidelidade dos que tinham voltado do exílio. Depois anunciaram em Judá e Jerusalém que todos os que tinham voltado do exílio deviam se reunir em Jerusalém, e que se alguém em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos chefes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo seria excluído da congregação dos que voltaram do exílio. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se reuniram em Jerusalém. No dia 20 do 9º mês, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa daquele assunto e por causa da chuva intensa. Então o sacerdote Esdras se levantou e lhes disse: vocês foram infiéis casando com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Portanto, façam confissão ao Senhor, Deus dos seus pais, e façam o que lhe agrada. Separem-se dos povos desta terra e das mulheres estrangeiras. E toda a congregação respondeu em voz alta: que assim seja. Faremos segundo as suas palavras. Porém o povo é muito, e sendo a época das chuvas, não podemos ficar aqui do lado de fora. E isto não é coisa que se faça em 1 ou 2 dias, pois somos muitos os que transgredimos neste assunto. Que os nossos chefes decidam por toda a congregação, e que todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras venham a eles num dia marcado, acompanhados dos anciãos e dos juízes de cada cidade, até que se afastem de nós o furor da ira do nosso Deus. Por causa desta situação, apenas Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tiquivá, se opuseram a isto, apoiados por Mesulão e pelo levita Sabetai. Os que voltaram do exílio fizeram assim. Então o sacerdote Esdras escolheu nominalmente os chefes de famílias, segundo a casa de seus pais, e se sentaram no 1º dia do 10º mês para examinar essa questão. E no 1º dia do 1º mês concluíram o exame de todos os casos de homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Dentre os filhos dos sacerdotes foram encontrados os seguintes que tinham casado com mulheres estrangeiras: dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Com um aperto de mão prometeram mandar embora as suas mulheres, e, por serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Dos filhos de Imer, Anani e Zebadias. Dos filhos de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Dos filhos de Pazur, Elionai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa. Dos levitas, Josabade e Simei. Quelaias, também chamado de Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe, dos porteiros, Salum, Telém e Uri. E de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Ezias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdim, Jerimote e Elias. Dos filhos de Zatu, Elionai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabaia e Atlai. Dos filhos de Banim, Mesulão, Maluque, Adaías, Jesube, Seal e Jerimote. Dos filhos
de Pahat-Moabe, Adná, Quelal, Benaia, Mazeias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Dos filhos de Harim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Razum, Matenai, Matatá, Zabadem, Elifelete, Jeramaia, Manassés e Simei. Dos filhos de Banim, Madai, Arão, Goel, Benaia, Bedias, Queluim, Vanias, Meremote, Eliazebe, Matanias, Matenai, Jazai, Banim, Benui, Simei, Selamias, Matan, Adaías, Maquinadibai, Zassai, Sarai, Asrael, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabadem, Zebna, Jadai, Joel e Benaia. Todos estes tinham casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tinham filhos destas mulheres. E assim acabamos o livro de Esdra, mais uma leitura. Pai, graças te dou, porque o Senhor é bom, e porque o Senhor permitiu que chegássemos até o final, tanto o final do dia, tanto o final da noite, tanto o final dessa leitura. Pai, seja conosco durante todos os dias da nossa vida, até que o Senhor nos chame à sua presença, até que nós concluamos aquilo que foi o propósito que o Senhor colocou para nós. Pai, orei confiante, no nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.